Boa noite a todos. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui juntinhos, nesse calor humano. E o Evangelho vem nos trazer o frescor que tanto necessitamos na nossa condição espiritual. Pedir a José Carpinteiro, a toda a espiritualidade dessa casa, que nos ampare, encarnados e desencarnados, que a gente possa ser veículo, instrumento, para que o remédio, de alguma maneira, possa ser chegado com o estudo do Evangelho, que não há melhor remédio, não há melhor forma da gente ter frescor na alma do que o estudo. Então, como nosso irmão já anunciou aqui, olha que tema interessante. A felicidade não é desse mundo. E aí, como eu sempre falo quando eu venho aqui, sempre falo que a espiritualidade amiga é uma maravilha, tem uma bagunça organizada que dá gosto. Que a gente pensa aí por um lado, aí a gente está aqui sentada, às vezes ouve uma palavra na prece, ouve algo da mensagem de abertura que a nossa irmã leu, e a gente muda o rumo. Aqui, 2 vezes eu mudei o rumo aqui, pensando por onde iria começar. Isso só nos mostra o quanto que a gente não está só, que esse trabalho é do Cristo e que nós somos instrumentos. Então, eu vou seguir a inspiração e vou trazer para vocês o que eu senti aqui no meu coração em relação a esse tema. Agora aqui, depois a gente vai caminhando com as reflexões, né, que o Evangelho nos trouxe. Eu lembrei, primeira coisa, eu lembrei de José o Carpinteiro. Para a gente estudar e ver se realmente a felicidade não é desse mundo, vamos olhar um pouco a trajetória de José Carpinteiro. Pai de Jesus, aqui na terra, pai daquele que seria Cristo o crucificado no futuro, que passaria por tantas amarguras do ponto de vista humano, que seria tantas vezes rechaçado, condenado. Esse era Jesus, filho, em humanidade, de José, o carpinteiro. Homem simples, o mentor dessa casa, o patrono, já traz no próprio título dessa abençoada escola, hospital, a sua profissão, carpinteiro. Era um homem do povo, era um homem que, como muitos de nós, lidamos com as necessidades, às vezes, né, do dia a dia, que precisa tirar o sustento do seu trabalho. E tendo uma família, imagina. Esse homem, imaginemos nós, imaginar que no futuro o seu filho seria ceifado da maneira como foi, que a gente conhece, Jesus na cruz. De fato, será que vamos fazer um exercício mental aqui, de imaginação? Quem de nós, vendo um filho na cruz, inocente aos olhos dos homens ou não, mas sendo filho, ficaria alegre com aquela cena? Como será que o coração de José estava? Eu não sei informar, não tenho essa talvez vocês tenham, mas eu não tenho essa informação, se onde estaria José, se José já teria feito a passagem no momento que Jesus retornou, né, ao alto, mas de qualquer forma, em espírito, nós sabemos que os laços não se perdem, ainda que distantes. José, será que se alegrou com a condição de ver um filho passando por isso? Quem de nós, vendo o filho sofrer, muito menos, né, sem ser crucificado dessa forma, mas às vezes sendo crucificado pelas dificuldades do mundo, quantas vezes o nosso coração sofre e a gente fica, às vezes, nem dorme tentando encontrar maneiras de ajudar, de aliviar aquele sofrimento. Mas a gente pode pensar também o seguinte:
Qual o ponto de vista que a gente poderia olhar essa morte de Jesus como sendo algo que fosse motivo de alegria? Porque se hoje estamos aqui reunidos, se hoje sabemos que a morte é apenas do corpo físico, ou seja, que a vida continua, tivemos ali exemplificado na cruz e no que se chama de ressurreição pelos nossos irmãos, né, da Igreja Católica, essa volta em espírito do Cristo, nos dizendo: somos imortais. Então, onde está a alegria do Evangelho? Porque o Evangelho é a narrativa da vida de Jesus aqui na Terra. Todas as passagens contidas nesse abençoado livro, Evangelho segundo o Espiritismo, são narrativas de discípulos apóstolos do Cristo que conviveram muito próximo ali no cotidiano quando Cristo esteve aqui na Terra. E fruto de tanta saudade que eles tiveram no coração quando o mestre se foi, eles procuraram relatar, escrever as lembranças que tinham dos momentos que estavam com Cristo. E teve um dia que eu vi o Cristo falando isso. Teve um dia que eu vi Jesus falando aquilo. Você viu naquele dia como é que o nosso mestre lidou com aquela situação quando veio uma pessoa ferida na alma ou doente no corpo? Então, todos esses relatos que a gente tem, as passagens do Evangelho, são narrativas desses discípulos do Cristo mais próximos a nos contar que Jesus, passando por tudo aquilo, ainda assim, as civilizações acabaram, Roma ruiu, tantas outras grandes civilizações, tantos povos desapareceram, mas a mensagem do Cristo permanece viva. Então, se há um motivo de alegria, se José, provavelmente com a visão em espírito muito mais avançada, até por receber essa missão de ser aqui, né, aquele que acolheria na terra o Cristo Jesus, com certeza já havia algum preparo interno para que ele olhasse para além da cruz. E a cruz, quando crucificado, Jesus apontava para o alto, embora fincada na terra. Olha que coisa mais linda. Ou seja, todos os momentos, Jesus não é o nosso guia e modelo? Todos os momentos que os nossos filhos, nossos entes queridos, nós mesmos, aqui na terra, nos sintamos infelizes, nos sintamos na cruz, passando por situações, às vezes, de julgamento, por situações de desespero, por situações de desesperança, por vontade de desistir. Ainda mais nesse momento que vivemos, um momento tão efervescente, com tantas coisas a nos parecer nos dizer que está tudo errado, que a gente lembre que onde se fincou o sinal para o alto, ou seja, olhem à frente, olhem adiante, tinha uma ponta que estava na terra. Isso traz exatamente a questão da felicidade não é desse mundo, mas a gente precisa do mundo para alcançar a felicidade cristã. Não é à toa que tantos de nós pedimos, imploramos, contamos muitas das vezes com tanta intercessão para que a gente tivesse a oportunidade de vir na carne. Porque sabedores em espírito que só poderíamos nos depurar, só poderíamos, de alguma maneira, refazer os nossos caminhos, nos reeducar, mudar hábitos nocivos, refazer laços, se a gente estivesse na carne, juntamente daqueles que lá atrás, por algum motivo, a gente tenha se equivocado. E muitas das vezes, um dos motivos para a gente achar que a felicidade não é desse mundo é justamente essas relações que a gente tem conflituosas, muitas das vezes fruto de situações lá do passado.
Às vezes é o filho que a gente não entende por quê, não gosta de nós. Às vezes é um neto que é revoltado totalmente. Às vezes somos nós que não aceitamos a condição que estamos, que não aceitamos essas provas e expiações que no dia a dia, não só o Brasil, toda a humanidade tem enfrentado, não só o Rio de Janeiro. Há lugares, a gente vê nos jornais, lê na internet, quantos lugares onde os povos ditos, né, os povos primeiros, os indígenas, ainda em lugares mais retirados, que não estão nas grandes cidades, mas lá também estão padecendo de situações, de provações, às vezes são expulsos de sua terra quando não mortos. Então, quando a gente diz que a felicidade não é desse mundo, é que se a gente fincar somente os pés na terra sem olhar para o céu, que foi exatamente o que a cruz veio nos trazer do Cristo, realmente a gente não consegue transcender essa situação e esse sofrimento. Agora, quando a gente se mantém na terra, com os pés na terra, porque precisamos dessas vivências, dessas relações, no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na rua, mas quando a gente consegue olhar para o alto, a gente consegue tirar, às vezes, daquele sofrimento aparente, uma felicidade, uma satisfação, porque você sabe que, de alguma forma, você está, muitas das vezes, resgatando alguma relação ali que no passado era conflituosa e que hoje veio dentro da sua casa para ver se acontece o perdão, para ver se acontece uma mudança nessa relação. Às vezes, aquela pessoa que está lá no seu trabalho com uma dificuldade tremenda que você tem de convivência, se a gente for olhar apenas pelo lado material, a gente vai dizer, nossa, essa pessoa é insuportável. Mas se a gente olhar que, de repente, pela perspectiva espiritual, se a gente não ficar com os pés fincados apenas na matéria, mas ter a nossa visão direcionada por essa visão do alto, essa visão espiritual, a gente vai ver que aquela pessoa que está ali convivendo conosco, que às vezes a gente tem uma relação difícil, ela está na condição de chefe, ela está na condição de filho, na condição de pai, mãe, neto, neta, sobrinho, amigo, vizinho, mas, sobretudo, ela é, tal como nós, espírito. E espírito que traz bagagens de outras vidas, porque somos reencarnacionistas, não é? Todos nós que aqui estamos acreditamos que a existência ela não fica restrita a esses 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que vivemos aqui, ou alguns 5 anos, 3 anos. É para além. E a gente não pode esquecer que existe um planejamento reencarnatório. Se alguém está se sentindo órfão, se alguém está achando que foi esquecido, órfão espiritualmente, que eu estou dizendo, não tenhamos dúvida que somos muito amados. E isso já é motivo para nos alegrarmos. Sabe por quê? Já pararam para pensar? Independente se às vezes a pessoa... Claro, todos nós tivemos uma mãe e um pai, ainda que biologicamente só, ainda que não tenha, né, assumido talvez a responsabilidade de nos cuidar, de ficar a vida, né, toda ao nosso lado. A questão não é fazer o julgamento, a questão é que, de qualquer maneira, todos nós que aqui estamos encarnados, para que esse corpo de cada um de nós de carne existisse, foi necessário que houvesse a conjunção, né, do espermatozoide e do óvulo. A mulher, nossa mãe, doou, né, uma parte e o homem, o pai, o genitor, doou outra. Juntou e na hora que juntou, por que eu não saí? Eu sou a irmã do meio, eu tenho 2 irmãs. Por que eu não saí fisicamente igual às minhas irmãs? Por que eu não saí com a mesma personalidade? Ora, porque na hora que foi juntar lá o óvulo, o material genético da minha mãe com o material genético do meu pai, isso não é um fenômeno apenas biológico.
nas leis da ciência que a gente conhece. É algo que transcende. Sou tão amada como vocês são tão amados, que esse momento da concepção de um óvulozinho lá, que vai virar um ovozinho, né? Um feto dentro da barriga da mulher. Nesse momento, quanta torcida tem na espiritualidade. Quanto trabalho foi feito com aquele casal, ainda que tenha sido um encontro fortuito, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu sou fruto de uma relação que aconteceu assim, eles nem namoravam, não tinham nada, a pessoa foi embora, o carnaval está se aproximando, né? De um relacionamento sem compromisso, que seja. Não. Ainda que, por isso que a questão da felicidade não é desse mundo, é um convite para a gente perceber que o olhar que precisamos lançar para a vida não é um olhar restrito à matéria, e sim um olhar espiritual. Aí sim a gente consegue a felicidade. Porque, de fato, se a gente for ficar centrado apenas nas questões da matéria, você fala assim, meu Deus, mamãe e papai se viram uma vez, por exemplo, né? Nossa irmã deu aí um exemplo, no carnaval, tiveram ali, né, uma relação, não se protegeram devidamente, engravidei, minha mãe nunca mais soube do meu pai não tinha, estou fazendo uma suposição, né? Estou inventando aqui uma história que não é coincidência se aconteça na realidade, nós sabemos. E sem julgamento, a questão não é essa, a questão é só para a gente perceber. Eu sei que não é fácil. Eu imagino que não é fácil. Imagina uma mulher, muitas das vezes com um filho no ventre, muitas das vezes sem condições materiais financeiras para poder sustentar, e às vezes até mesmo condições emocionais para poder assumir essa maternidade solo, que geralmente isso é um perfil da nossa, aqui, né, realidade social brasileira, é muito comum nós termos mães solo, mães que assumem a chefia da família, porque não há outra forma, que ela está sozinha mesmo, está sozinha do ponto de vista material. Porque, embora esse encontro lá na hora, que foi um encontro de carnaval, muitas das vezes, sem a devida precaução, embora o pai tenha ido embora, embora a mãe, muitas das vezes, em desespero até, fez um gesto, às vezes até de amor, doou para alguém cuidar, que tinha mais... Ainda assim, se a gente for olhar do ponto de vista material, vai falar, nossa, que sacana esse pai, não é mesmo? Deixou, olha só, olha o pai que eu tive, né? Por exemplo, me deixou não sei o quê, olha essa mãe. Estou dizendo que é fácil estar nessa situação? Não, nem tenho como dizer nessa encarnação. Posso ter passado por isso. Posso ter sido eu, em algum momento, que tenha feito isso, abandonado ou estado, né, nessa condição, ou ter sido fruto de uma relação. Todos nós podemos, são possibilidades, já que vivemos em várias reencarnações. Repetimos diferentes histórias, diferentes enredos, somos personagens de muitas vidas, mas com um objetivo, que é em cada capítulo, vamos tratar as reencarnações como capítulos. Em cada capítulo, essa nossa história como espírito vai ficando mais emocionante e melhor, porque a cada capítulo a gente vai se aprimorando. A cada capítulo, aquelas experiências que lá atrás a gente se equivocava, chega uma hora que de tanto repetir, de tanto sofrer, não precisa ser por esse caminho, mas a gente vai buscar observar o que precisamos mudar para dar um final feliz para nós como espírito. E não existe final, somos imortais. Então a gente está sempre evoluindo. Então, ao olharmos uma circunstância como essa, que a gente deu o exemplo de uma família que nem chega a se formar, porque uma criança, muitas das vezes, fruto de um relacionamento assim, ela vai parar às vezes na mão de terceiro, às vezes vira uma pessoa, uma criança em situação de rua, ainda bebê. Se a gente centrar esse olhar apenas no viés material, vamos dizer o quê? Deus é injusto. É uma criança que lá está.
esse pai, essa mãe não prestam. Quantos julgamentos, né? Mas olhemos da perspectiva espiritual. Cada pai, cada mãe, independente do rumo que tenham dado, da sua condição de direcionarem os filhos pelo caminho do bem ou não, eles já têm um mérito que merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Que foi graças à doação desse material genético deles que a gente conseguiu constituir esse corpo. É difícil para a gente entender isso. É difícil a gente ser grato a um pai, a uma mãe que muitas das vezes nos abandonou. Mas se a gente olhar do ponto de vista espiritual, a gente vai pensar, ora, mas eles, apesar de tudo, nos deram o meio fundamental para a gente poder alcançar a verdadeira felicidade. Porque a gente não disse, a felicidade não é desse mundo, mas a gente precisa do mundo para alcançar a real felicidade. Por quê? Quando a gente faz o bem, a gente não se sente bem? Sente, né? É difícil alguém dizer, se não está sentindo bem, tem alguma coisa errada. Se a gente faz o bem, é na hora, o pagamento é na hora, gente. Deus não é assim, ó, sovina não, mão fechada, pão duro não, ele paga na hora, à vista. E detalhe, ainda paga, se ele fosse um grande chefe de uma empresa, ele ainda paga com participação nos lucros, te dá ainda mais um em cima, porque a gente não recebe muito mais, muitas das vezes, que a gente doa. É uma satisfação, né, que nos enche o coração. Ué, mas o evangelho não está dizendo que a felicidade não é desse mundo? Sim, a felicidade não é fruto do que o mundo nos oferece, mas sim do que nós fazemos com o que o mundo nos oferece. E a principal coisa é, o que fazemos da nossa vida como encarnados aqui? Os recursos que temos, o que fazemos? E o que é um recurso? O primeiro é esse, é o corpo. O que fazemos do nosso corpo? Porque da maneira que tratarmos o nosso corpo, poderemos sim ter um pouco mais de felicidade, porque vamos ter, se a gente cuida melhor da nossa parte, né, a parte que nos cabe, tem coisa que não depende da gente, mas se a gente se empenha a observar os hábitos que a gente precisa modificar para ter um corpo mais saudável, vejam bem, saudável, um corpo mais funcional, respeitando cada um a si, a tendência é que muita coisa que talvez a gente provocaria em nós com hábitos desregrados desapareça. Exemplo, uma pessoa passa a vida inteira se alimentando mal, não porque só tinha aquilo para comer, porque escolheu comer só besteira a vida inteira. A pessoa escolheu não fazer exercício nenhum. Não estou falando ficar. Não sou eu que estou dizendo isso, né, gente? É porque nós somos seres integrais. Nós estamos num corpo, nós somos espíritos e, como espírito, precisamos desse corpo para agir no mundo e alcançar a felicidade em espírito. Então, se a gente trata bem do corpo, de repente, sabe aquele probleminha que começa a dar logo ali na frente, porque nossa vida inteira eu só comi bobagem, só comi bobagem, só comi bobagem, eu nunca fiz um exercício físico, eu não quis ir ao médico, eu não quis isso, isso, aquilo. Aí a pessoa cai de repente doente do nada. Ela, é porque isso estava no meu planejamento, eu tinha que passar. Será que esse sofrimento realmente estava no planejamento dessa pessoa, gente? Ou será que a gente, nesse momento, está fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio e trazendo para a nossa vivência no dia a dia aqui na Terra algo que era para ser suave, mas a gente infligiu a si próprio por falta de vigilância, por falta de autoeducação, por falta de autoamor, por falta de autoperdão, porque muitas vezes, inconscientemente, a gente se trata mal, porque quando a gente se alimenta mal, a gente está se tratando mal. Quando a gente não faz um exercício, a gente está se tratando mal. Quando a gente não se permite um momento de descanso, um momento de saúde mental, de estar ouvindo boas coisas, uma boa música, não é? Olhar a natureza, a gente está se fazendo mal.
E aí a gente vai dizer, amanhã ou depois, que sofrimentos advindos dessas escolhas equivocadas que fizemos na matéria, que isso estava já planejado na espiritualidade, será? Ou fomos nós que aumentamos aqui os nossos débitos conosco mesmos, porque tivemos uma conduta indevida? Então, gente, não nos sintamos desamparados, porque voltando lá à história do momento, imaginem vocês, aí é um exercício que eu acho que vai casar com a outra situação que veio na minha cabeça aqui quando eu estava sentada, a gente estava aqui em oração, que é a seguinte. Vou propor. Esse é um momento de muito amor. Não conheço a história de vida de ninguém aqui. Muito mal a minha, que ainda estou descobrindo, não é? Tem coisas que a gente não lembra. Imagina bebê. Mas vocês já ouviram falar que o bebê na barriga da mamãe, ele já escuta os estímulos, né? Se você fala, se você acarinha, se você põe uma música, e ele até interage. Ali tem um corpo e um espírito ali conectado. Vamos retroceder ainda mais. Imagina nesse momento da concepção, o momento que mamãe e papai, de cada um de nós aqui presente, doaram o que poderiam nos doar de melhor naquele momento, para que esse corpo fosse gerado e a gente tivesse a oportunidade de vir à Terra. Esse é um exercício para a gente se sentir feliz e amado. A intenção é que saiamos daqui felizes e amados na nossa concepção, na nossa criação. Porque se a gente entender que foi um ato de amor, ainda que tenha sido uma relação sem compromisso, mas foi um ato de amor, mesmo que inconsciente, desses pais, eles aceitaram em algum momento, ainda que no sono, ainda que antes de reencarnar, se tornarem nossos pais, a gente vai perceber que muitas das vezes, quando eles disseram sim, assim, não, eu vou receber a Ana lá, sim. Eles podem ter dito, porque em espírito, sim, para receber a Ana. Por quê? Na visão espiritual, conseguiam perceber todo o compromisso. Não é só coisa de débito, coisa ruim, não. Às vezes, laços de amor também. E aí, eles falaram, a gente vai primeiro, mas Ana, depois você vem, que a gente vai te receber, você vai ter a oportunidade de estar aqui no nosso mesmo grupo familiar, e a gente vai se ajudando, ou para resolver coisas pendentes, ou para um incentivar o outro para vencer as próprias lutas, os próprios desafios. Nesse momento que disse sim, eles estavam em espírito, como nós também dissemos sim. Agora, quando vem para a Terra, a gente tem a bênção do esquecimento, não é? Porque tem circunstâncias que não é interessante a gente lembrar. Então, apaga. E muitas das vezes a gente esquece o que prometeu. A gente esquece com o que se comprometeu. E aí acontecem essas circunstâncias que a gente descreveu aqui nessa situação. Ainda assim, a espiritualidade dá um jeito desse ovo, desses espermatozoides se unirem. E quando se unem, olha que coisa mais linda. Vem, não tem um repetido, tá? Vem exatamente uma descrição, como se fosse ingredientes, um a um, específicos para compor aquele corpo, que vai atender à necessidade de cada um de nós. Isso foi estudado, isso foi conversado muitas das vezes, isso foi trabalhado, às vezes, por tantos amores na espiritualidade que querem ver a gente feliz. E sabe que o caminho para ser feliz é o quê? Fora da caridade não há salvação. Na Terra, a gente vai precisar, na terra de provas e expiações, a gente vai precisar exercitar muito a caridade, como Jesus nos ensinou. A benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Então, eles sabem da nossa necessidade de estar aqui para fazer a experiência, a prática daquilo que a gente disse que ia mudar, daquilo que a gente disse que ia refazer de uma forma melhor. Então, gente,
o que é ativado lá no meu corpício quando ele estava sendo formado na hora da concepção, embora seja o mesmo pai e a mesma mãe, não foram as mesmas coisas das minhas duas irmãs. Nós fisicamente temos algumas características parecidas, sim, porque somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas tem outras que é uma questão mais minha do que do outro. Tem uma irmã que já tem uma certa sensibilidade na saúde para determinada outra coisa que eu já não tenho, e vice-versa. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Esse corpo que foi sendo formado lá, né, como se viesse da espiritualidade, tudo já indicado, como deveria ser concebido, na verdade a gente traz isso em nós. O hiperespírito, né, é aquilo que vai imprimir a nossa bagagem, o que trazemos, e vai dar forma ao corpo que temos hoje aqui. E dependendo do que façamos com o nosso corpo, a gente vai poder ter no futuro uma condição melhor ou não. Depende de nós, das nossas escolhas. O fato é que aqui nessa mensagem do Evangelho, a Terra, muitos dizem, né? Essa mensagem está na parte de instruções dos espíritos e diz o seguinte, que muitos de nós dizemos quantas vezes, frente a essas situações difíceis, de desafios, que a felicidade não é para mim. Só dá as coisas, sou tão errado, não é possível, meu Deus. E de fato, tem hora que o negócio aperta. Não é à toa que a gente é chamado para esses estudos, não. Semana passada, eu vou contar só para vocês, vocês não contem para ninguém, porque o pessoal acha, vamos continuar iludindo eles. Acha que palestrante, nossa, faz... Não é assim, não. A gente tem muita necessidade. Muitas vezes a nossa fé titubia, não vou falar dos outros, vou falar da Érica, né? Assim, a fé, às vezes, está titubeante, como a gente estava conversando com o nosso irmão aqui, logo no início, uma das coisas que ele falou antes de começar o estudo, falando, né, do quanto que, por exemplo, a crença é uma conquista individual, não é? Não é possível você passar a fé para uma pessoa. Então, a gente precisa acionar mecanismos em nós, o estudo é um, a presença, né, nas palestras, a gente está fazendo estudos em grupo, a gente está em contato um com o outro, estudando, lendo o Evangelho, usufruindo dessa riqueza que é, dessa medicina espiritual que é o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada. Isso nos ajuda a nos fortalecer a nossa fé. E aí, semana passada, voltando aqui, né, que vocês não vão contar para ninguém, semana passada, sabe quando junta um monte de coisa, gente? Mas junta de tudo quanto é lado, que eu falei, meu pai do céu, nessa hora você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho nem mais coragem de fazer palestra, não. Porque é a hora da prova, é a hora do testemunho, é a hora, às vezes, que mal comparando, porque não tem nem como comparar, né, o que Cristo passou, mas assim, que você sente o peso maior da sua cruz naquele momento. E você olha para um lado, as tuas fragilidades como ser que somos, estamos, elas vêm à tona, às vezes você não sabe lidar com aquilo. Às vezes você, e às vezes eu não falei essa frase, mas quase essa, meu Deus do céu. A felicidade não é desse mundo mesmo, não. O negócio estava indo bem, e agora começou a descambar, quando descambou geral. Meu Deus, que desespero. E faz o quê? Nessa hora, porque a gente vê que a necessidade da gente educar o nosso sentimento, nos educarmos, autoeducarmos. Então, quando a gente está aqui estudando, é uma parte que a gente aciona o quê? O nosso intelectual, né? Primeiro, a gente vê como se fosse assim, ó, essa aqui é receita para você ficar melhor. Faz assim, segue os caminhos o caminho de Jesus, os passos e tal. Mas na hora que a prova vem de verdade na sua vida, o que a gente tem que fazer, né? É pegar isso que está, né, no intelecto, que a gente estudou, viu nas palestras, fez nos estudos, e procurar aplicar naquela condição que você está vivendo, ainda que você está querendo sair daquilo correndo, mas não tem jeito. Então, pela fé, pelo estudo, a fé raciocinada, você vai perceber que quando a lição ali implícita naquela dificuldade que você está passando, ela for entendida,
O próprio universo, pelas suas leis, pela lei divina e natural, vai fazer com que aquilo cesse. Porque há um aprendizado, não é mesmo? Reparem, quando as experiências elas se repetem muito nas nossas vidas, porque às vezes não tem umas situações que vem, aí a gente pega, ai meu Deus, que situação, desafio, não sei o que, daqui a pouco passa. Aí você vai, estava conversando isso recentemente com um colega, falou, não sei o que acontece comigo. Eu, desde que, olha, me formei, fui trabalhar num lugar, meu chefe era assim. Olha, mas era uma coisa. Ele falou, não aguento, fiquei lá não sei quantos anos, mas primeira oportunidade eu saí, foi parar num outro lugar, totalmente diferente. O mesmo perfil de chefe. Passou não sei quanto tempo, ele falou, não aguentei. Pedi licença, entrei em licença médica. Fiquei um tempo fora, não sei o quê. Voltei, me trocaram de setor. Não encontrei com o chefe, o primeiro chefe? Ele tinha sido deslocado de um setor para o outro, que era o mesmo lugar, e eles se encontraram novamente. Poderia ser que eles não se encontrassem, mas não precisa ser com aquela pessoa que você vai ter o aprendizado, mas uma pessoa que tem um perfil parecido, porque ali tem uma lição, e isso é difícil da gente, às vezes, aceitar, perceber, olhando pelos olhos espirituais, que aquilo que está nos causando sofrimento, aquilo que a gente fala, nossa, tá, isso está impedindo que eu seja feliz aqui na Terra, muitas das vezes ali está a prova, ali está uma lição embutida, ali está um espelho que eu preciso olhar para poder verificar o que eu preciso mudar em mim para dar um passo além. E quando eu faço esse trabalho, que é um trabalho interior, é um trabalho de dentro, de certa forma, eu me distraio desse sofrimento externo tão grande, porque eu percebo que esse sofrimento externo está sendo estímulo para eu me esculpir por dentro, fazendo uma bela composição de mim como espírito. Porque quantas provas externas difíceis nos tornam melhores por dentro. E quando a gente passa, a gente diz, caramba, foi difícil pra caramba, mas eu sou uma pessoa muito melhor. Será que alguém já passou por isso? Eu já passei, você já, então... Então, gente, essa perspectiva, entendo dessa maneira, né, que o Evangelho nos traz, nessa mensagem, a felicidade não é desse mundo, não é para que a gente fique carrancudo, não é que a gente... Ele mesmo aqui fala, né, o espírito que trouxe essa instrução para nós, não é para a gente pensar assim, então a Terra vai ser para sempre um lugar de espíritos devedores, como se fosse de criminosos não só das leis humanas, mas principalmente das leis de Deus, que somos todos nós. Se estamos aqui é porque a gente já burlou a lei de Deus. Se todo mundo andasse ali, né, a gente não ia estar precisando estar num planeta de prova e expiação para estar passando por isso, a não ser que fosse por missão, é outra história, que não é o caso, né? O meu não é, pelo menos. Vai que tem algum missionário aí, mas aqui não tem, não. Então, a gente começa a ver que se tudo no universo evolui, o planeta Terra também está evoluindo. E muitas das vezes, a gente não está falando que às vezes é num momento de crise, é num momento de dificuldade maior, de desafio maior, que aparentemente está um caos a nossa vida, mas por dentro, dependendo do que a gente faz com essa experiência, dependendo do que a gente extrai dali de aprendizado para nos autoburilar, a gente não fica melhor, a gente não evolui? A gente não falou isso? Tipo, ai, saí bem melhor, foi difícil, mas saiu bem melhor, evoluí, sou uma pessoa melhor. Com o planeta também acontece isso. Então a Terra, ela não está fadada a ser uma penitenciária, um lugar que só receba criminosos da lei humana e lei divina. Não. Ele está evoluindo, mas percebam, assim como nós, o momento, muitas das vezes, de maior salto evolutivo é aquele precedido de grandes crises. É o que a gente tem vivido. Perceba, nós e o planeta Terra caminhamos juntinhos. Tudo que é criado pelo Pai está integrado. Todos nós evoluímos e evoluiremos sempre através da lei de solidariedade. É um ajudando o outro. É um puxando o outro, a gente nunca está só.
Da mesma maneira que tinham tantos amores que torceram por nós para a gente ter a oportunidade de ter um corpício aqui na Terra para reencarnar e ter essa vida que estamos tendo hoje, também há amores nos aguardando para nos felicitar pelo bom uso que venhamos a fazer do nosso livre-arbítrio aqui, ou para nos acolher se nos equivocarmos. Seja de como for, nunca estaremos desamparados, encarnados e desencarnados. E vai ter sempre um planeta a nos acolher. Isso é algo que é dito também nessa mensagem. Porque certamente existem outros planetas nessa criação de nosso Deus, nesse universo, que acolhe espíritos que já não passam mais pelas dificuldades que nós passamos, porque eles não têm mais necessidade de passar por determinadas provas e expiações, porque evoluíram já. E a gente tem todo o direito de sonhar, não só sonhar, de nos movimentarmos, mobilizarmos para fazermos jus a um planeta melhor. Porque a Terra, essa turbulência, essa crise que nós estamos vendo, em todos os lados, ela é um presságio, né? Lá no Apocalipse tem, né, as trombetas, né, todas as coisas que viriam. Isso é um prenúncio de um novo dia, de uma nova era. Peguemos os livros, né, psicografados por Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, toda essa série que fala da transição do planeta Terra de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a gente vai ver que isso não é feito de uma maneira suave. A turbulência faz parte, por quê? Porque a gente está mexendo com velhos hábitos. A gente está, na verdade, desconstruindo, eles usam essa expressão aqui na mensagem, o homem velho que é em nós. O que é esse homem velho? É o homem que está ainda, o ser humano, o espírito que ainda está associado a hábitos nocivos, a pensamentos, sentimentos e atitudes equivocadas, que fazem mal a quem? A nós mesmos. Porque o mal, né, isso é algo também que Joana de Ângeles traz muito, Divaldo, às vezes, vários estudos, ele traz essa fala que é o mal que nos fazem não é mal. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, ué, como não é mal se eu sinto? A pessoa me tratou mal, ou a pessoa fez algo para me prejudicar, é mal, né? O mal que me fazem não é mal. Mas aí, quando complementa essa frase, você reflete, faz sentido. O mal que me fazem não é mal. O verdadeiro mal é aquele que eu faço. Por quê? Porque a gente só é responsável pelas nossas próprias atitudes. Se o outro te faz mal, você vai responder pelo quê? Pela maneira como você vai reagir ou agir frente a esse estímulo. Se alguém te xingar, você vai xingar também? A gente não sabe onde vai dar isso. Não estou dizendo que tem que ser assim ou assado. Mas o fato é, onde que a gente tem controle? Ou pelo menos devemos nos educar para ter um controle das nossas ações e não apenas reagir, né? Que às vezes a gente vai no automático ainda no nosso lado animal, né? Que a gente tem isso. Mas vem a situação, a gente, nesse momento que a situação vem, não é fácil, a gente não está falando que é fácil, a gente é treino, a gente está aqui para treinar. Por isso que a Terra é considerada um planeta, escola, hospital, penitenciária, porque nos dá a oportunidade de treinamento, oportunidade de nos curarmos espiritualmente e também de conquistarmos a nossa própria liberdade frente à nossa própria consciência. Todas as conquistas são feitas por nós. Então, quando vem a situação para nós, ainda que nos entristeça, ainda que a gente se sinta quase que crucificado, ainda que doa, que a gente possa acionar, através da nossa fé raciocinada, os recursos que o Espiritismo nos traz como meios não só para atravessar esses momentos de testemunho, esses momentos de deserto, como falam os nossos irmãos evangélicos, esses momentos de dificuldades do nosso dia a dia,
Mas que esses ensinamentos possam se pautar diariamente, que a gente vai desenvolvendo novos hábitos. E é assim que a gente vai formando um novo homem, uma nova mulher, um novo espírito em qualidade, deixando para trás esse homem velho, ainda arraigado com ranços que só nos puxam para trás e não permite seguir. Então, que a gente possa, gente, na hora da dificuldade, acionar. Aí faz sentido o estudo. Aí faz o sentido a gente estar aqui para se fortalecer. Quando a gente se olha como espírito que somos, encarnados ou desencarnados, na matéria ou fora na matéria, a primeira coisa, já para a gente não cair em desespero, independente do que aconteça comigo, na carne ou fora dela, primeiro, eu sou muito amado, porque já tive vários pais, várias mães que me cederam corpos, os elementos para construir um corpo. E se eles fizeram isso, mesmo que inconscientemente, foi um ato de amor, do jeito que eles souberam amar naquela circunstância. Mas antes disso, em espírito, fomos criados por Deus. Gente, isso não é pouca coisa, não. Já paramos para pensar que cada um de nós, um dia, foi pensado por essa inteligência divina, foi amado e desejado? Porque quem somos hoje é fruto de uma criação lá no início, de um princípio inteligente criado pelo grande Criador, que é Deus. Então, a vida não cessa no túmulo e não começa no berço. A vida, ela se faz através dessas experiências circulares que temos de ir e vir, cidadãos do espaço que somos, que temos oportunidade não só de uma casa com uma terra maravilhosa, mesmo passando com essas dificuldades todas, mas que está apresentando as condições necessárias para nós como espírito, para que a gente se aprimore. Mas ainda temos à nossa disposição possibilidade de estar em outros planetas mais evoluídos ou menos, de acordo com o que façamos do nosso livre-arbítrio, da nossa vida. Então, nessas horas de maior sofrimento, só de se sentir assim, já dá uma... Minha vida não acaba. Minha vida não acaba se eu acabar com a minha vida física, num momento de desespero. Eu vou seguir como espírito. E isso vai ter consequências. Vamos pensar. Eu estou me sentindo sozinha. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo desesperado. Lembrem, há entes que amam cada um de nós, nos aguardando, torcendo por nós, esperando um momento que a gente consiga mudar a sintonia, a frequência para algo mais elevado, para que a gente perceba o socorro espiritual. Porque muitas vezes a gente não percebe que está no desespero. E como é que a gente lembra disso? A gente está sentindo sofrimento, dificuldades, vai no sentimento, né? E muitas das vezes deixa meio nebuloso o nosso pensamento também. Nessa hora, para a gente mudar de sintonia de frequência, vamos utilizar recursos que a gente aprende. A prece, a oração, é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade maior e, de certa forma, tirar a gente para dar um respiro. Vir aqui, a gente toma um verdadeiro banho, né? Fluídico dessa espiritualidade, que nos deixa aqui durante algum tempo numa ambiência, numa psicosfera, que permite que a gente até pense melhor quando sai daqui o rumo que a gente vai dar para os desafios que nos aguardam. É um momento de refrigério para que a gente possa se fortalecer e aplicar também lá fora. Então, usemos esses recursos, o passe, o estudo, entender que pelas leis divinas, cada vez que eu me aproximo da lei divina, a tendência é meu sofrimento diminuir. É a tendência, não é dizer que vai acabar o sofrimento, mas a gente vai mudando a perspectiva. E quando a gente já falou aqui, gente, tá sofrendo? Faz o bem. É difícil, mas é você deixar. De certa forma, quando a gente faz isso, a gente está exercitando o quê? O altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Quando a gente dói, quando está doendo muito, a tendência é a gente se fechar na nossa dor, né? E aí parece que dói mais. Está doendo muito, essa situação não se resolve mesmo. A gente fica ali, ó. Igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E a gente não vê solução e tá assim. Experimenta, faz isso.
experimenta fazer um movimento, tá doendo pra caramba, meu Deus, conversa com Deus, bate um papo com a espiritualidade, vamos acionar o nosso anjo da guarda, nosso mentor, me ajuda, tô dando conta desse negócio não, falei isso, tá? Semana passada, falei, gente, não tô dando conta, me ajuda, pelo amor de Deus. E não é que a resposta vem, e a resposta vem das maneiras mais inusitadas. Eu tava passando ali na Taquara, nesse dia, o dia, só para exemplificar, cara, quando Deus quer e a nossa prece não fica sem resposta. Precisamos ter olhos de ver. Nesse dia, depois fruto dessa semana que eu contei para vocês, que estava bem desafiante para mim, bem desafiadora, eu vim falando, conversando, passando na passarela do BRT da Taquara, conversando aqui com Deus. Falei assim, olha só, Deus, vamos conversar aqui. O negócio tá bravo mesmo pro meu lado. Olha, tá difícil. Por favor, me dá assim, por favor, já te pedi isso em outras ocasiões, isso não aconteceu, mas se possível, me dá pelo menos, eu tô precisando mesmo. Baixou um São Tomé aqui para ver, para crer, mas assim, pelo menos me dá um sinal que eu vou conseguir atravessar essa dificuldade, que eu tava precisando disso. Olha, e não tem momentos que a gente tá assim tão, né, tá tão abatido na nossa fé mesmo, tá estudando, tá não sei o quê, tá falando, mas tem momentos, somos humanos. Gente, foi uma coisa tão impressionante. Eu encontrei com a minha irmã, mais à frente eu estou parada para atravessar no sinal. Aí eu escutei atrás de mim assim. Não era espírito desencarnado, não, gente. Eu escutei assim: Tia Nalvinha. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que eu tenho até hoje, e eu ia muito na casa dela. E a mãe dela, o nome dela é Marinalva, e eu chamava ela de Tia Nalvinha. Gente, tem mais de, sei lá, acho que uns 20 e poucos anos que eu não vi. Eu falo com a amiga. Aí eu escutei Tia Nalvinha, quando eu olhei para trás, quem era? Tia Nalvinha. Tia Nalvinha com a minha amiga e com a filha da minha amiga que eu não conhecia, 3 gerações. Eu olhei para ela, eu sabia que era você, mas eu falei, eu vou falar Tia Nalvinha, porque se ela olhar, é ela, é a Érica mesmo. Eu olhei. Quando eu olhei para ela, eu falei, eu não tive dúvida. Para mim, aquilo ali foi uma espécie de, eu falei, meu Deus. E ela é uma pessoa muito religiosa da Igreja Católica. Olha só como é que Deus trabalha todos os filhos. Eu virei para ela e falei, Tia Nalvinha, não tenho dúvida. A senhora foi um sinal que eu estava precisando, porque falei para Deus. E ela é uma pessoa muito autoastral, muito religiosa, muito de fé. E eu falei, eu vim conversando com Deus, falei isso para Deus. O que eu contei para vocês? Tia Nalvinha virou e falou assim, ela não tenha dúvida. Isso foi um sinal de Deus. Ela falou assim, hoje eu passei o dia, hoje é o meu dia de trabalho na igreja, a gente faz oração, eu trabalho na equipe de intercessão. Gente, eu me arrepio. Ela virou, estou vindo da Hora da Graça, que é uma missa que tem num determinado dia numa igreja católica. Ela falou, eu tô com essa flor aqui, eu quero te dar. Gente, a flor que eu amo, cor amarela, ela me deu. E de fato, né, Mãe Maria intercessora, né? E olha só, foi uma coisa tão profunda aquela experiência que acho que eu não estou sabendo contar para vocês, mas foi algo que eu comecei a chorar. Foi de uma emoção tão grande. A minha irmã que estava do lado não sabia, começou a chorar. Essa senhora chorou, só não chorou a criança, mas todos extremamente emocionados. Isso aconteceu no centro da Taquara, perto da estação do BRT, para atravessar um sinal. Vou fazer a propaganda em frente ao Amigão. Então, gente, olhos de ver, né? E o quanto que aquela mensagem ali, aquele sinal, me revigorou, me ajudou a me lembrar que há seres que por nós intercedem, torcem, se alegram com as nossas conquistas e estão ao nosso lado também a nos lembrar. Embora a felicidade não se obtenha com as coisas do mundo, nós estamos com vocês neste mundo também, muitas das vezes na carne, muitas das vezes em espírito, para ajudar vocês a construírem a real felicidade. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por a oportunidade de estudo. Eu desejo do fundo do coração que todos nós, encarnados e desencarnados, possam receber esse estímulo de felicidade real dentro de nós. Muita paz, que todos nós saímos daqui bem melhor do que chegamos, com essa energia maravilhosa da Sagrada Família, né? Mãe, pai, olha que maravilha, nosso amigo José Carpinteiro nos amparando. Obrigada, viu, gente?